Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o livro de Franklin Ferreira, Idolatria do Estado. Contra a Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira, um livro que eu devo de dizer, desde já, que talvez seja um dos livros mais importantes que eu já tenha lido. Franklin Ferreira nos faz aqui uma obra fantástica sobre, de facto, o que significa a idolatria do Estado. E antes de começarmos a análise e a apresentação do livro de Franklin Ferreira, e antes de vermos quem é Franklin Ferreira, vou começar este vídeo com esta frase: é o Estado que está ao serviço do homem e não o homem que está ao serviço do Estado. Portanto, esta é a frase principal deste vídeo, será a ideia central deste vídeo e deste livro, e desde já devo de dizer que nos tempos que correm, ler esta obra é de importantíssima, portanto, é um dever importantíssimo, digamos assim, lermos esta obra. E quero aqui começar, portanto, este vídeo dizendo que a noção que nós temos hoje dos chamados três poderes, não é? Ou seja, o poder legislativo, executivo e judicial, não é? Que no século XVIII o Barão de Montesquieu elaborou na sua fase primária. Hoje estes poderes, não é? Que normalmente deveriam ser independentes uns dos outros e até, de certa forma, travarem-se uns aos outros, de facto, hoje tudo foi modificado. E nós hoje podemos constatar que, de facto, não existem três poderes, mas sim 5 grandes poderes. E vamos ver que isso tem muito a ver com o livro. Portanto, o poder financeiro, que eu pus em primeiro, o poder mediático da comunicação, que eu pus em segundo, que ainda há bem pouco tempo muita gente dizia que era o chamado quarto poder, não é? Que era o poder que se tinha juntado ao legislativo, executivo e judicial, mas eu vou pôr aqui em segundo. Depois sim temos o legislativo, executivo e judicial. Portanto, são 5 poderes. Porquê? Porquê é que eu pus esses poderes nesta ordem? Porque primeiro é o poder financeiro, que é aquele que manda neste mundo, em todas as questões, dentro tanto da economia como da política. E depois temos o poder mediático, que se tornou tão importante, tão importante, tão importante, que para mim, nesta classificação, portanto, eu ponho este poder em segundo lugar. E, sem mais demoras, vamos agora ao livro Contra a Idolatria do Estado, e vamos rapidamente ver quem é, portanto, Franklin Ferreira, portanto, que é mestre em Teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana, portanto, também em Teologia no Seminário Teológico Batista do Sul, é brasileiro, portanto, ainda tem vários cursos de sistemática de Teologia, portanto, é bacharelado em Teologia e tem várias obras escritas, portanto, é um autor cristão e fez esta obra, escreveu esta obra no sentido de alertar, portanto, de alertar o povo cristão, principalmente o povo evangélico e o católico também, não é? O autor aqui refere algumas vezes Bento XVI neste livro, como vamos ver. E este autor faz aqui um alerta à comunidade cristã para ter muito cuidado com o chamado idolatria do Estado, que nós agora vamos ver rapidamente. O autor, portanto, começa o livro fazendo, aliás, uma referência muito interessante a um livro que eu já fiz a apresentação no meu canal, podem ir ver, no canal do Cinete Neri, de Joan Goldberg, O Fascismo de Esquerda. Portanto, eu já fiz esse vídeo, podem ir ao meu canal, eu faço portanto, a apresentação do livro, explicando porque que o autor Joan Goldberg explica que, de facto,
o fascismo se originou na chamada esquerda política. E o autor faz aqui referência ao livro, faz uma demonstração na introdução de que o nacionalsocialismo, ou o nazismo da Segunda Guerra Mundial, derivou do socialismo e que o comunismo, também ele, é um socialismo, como nós sabemos, não é? Um socialismo científico. Portanto, tudo isso na página 19. Portanto, temos a introdução, depois temos... portanto, o autor faz na introdução, fala sobre o que é o capitalismo de Estado. O autor nos fala de que os países de esquerda comunista e socialista chegaram onde estão pela aplicação de políticas dirigistas e estatizantes, portanto, dirigistas e estatizantes e intervencionistas, todas associadas ao socialismo. Portanto, figura do culto de Estado. Isto é, portanto, na introdução do livro. Mais um livro como referência de Ellen Erat, Capitalismo de Estado, Modo de Produção, Tecnoburocrático e Burguesia de Estado. Portanto, faz aqui também algumas referências a alguns livros, como nós vamos ver. Fala-nos, portanto, da carga tributária como oprimindo as classes médias, portanto, e depois passamos no capítulo 1, que vai fazer um estudo muito interessante, e agora para os cristãos, para aqueles que estudam a Bíblia, sobre o livro de Esther, portanto, o povo de Deus, sobre o risco de extermínio, que é um excelente exemplo na Bíblia, como exemplo de uma atuação na esfera pública dos assuntos políticos. Portanto, que a própria Esther teria atuado na esfera pública numa ação política. Que este autor aqui defende de que o cristão deve ter uma ação na política. E nós vamos ver isso um pouco melhor mais para a frente. Portanto, relação do cristão com as autoridades, portanto, isso é na página 26 a 46, temos o livro de Esther. Depois temos a relação do cristão com as autoridades do governo, segundo o apóstolo Paulo, que vai começar com, portanto, na página 70, em que vamos ter, portanto, o Romanos 13:1, em que o autor faz aqui uma apresentação de toda essa passagem do livro de Romanos do apóstolo Paulo sobre o crente e as autoridades, nesse caso. Portanto, a fé deve ser expressa tanto na esfera privada como na esfera pública, página 70. Há aqui uma relação muito interessante sobre a esfera privada e a esfera pública. Continuando no mesmo capítulo, o livro de Romanos 13:1-7, sujeito às autoridades. Autoridades, sim, mas legítimas, que é aqui o que Franklin Ferreira nos fala, que as autoridades devem ser, portanto, deve-se obedecer às autoridades, mas de forma em que essas autoridades sejam legítimas. Portanto, o autor nos fala em duas esferas, o Estado e a sociedade civil. Portanto, que Deus estabelece essas duas esferas distintas, portanto, o Estado de um lado e a sociedade civil, e que sempre que o Estado oprime a sociedade civil, em Atos 5:29, portanto, segundo as palavras de Franklin Ferreira, podemos ler: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, portanto, quando os homens contrapõem, portanto, as autoridades legítimas, não é? Portanto, ter a liberdade de escolha, o Estado serve às pessoas e não as pessoas que servem o Estado, como eu disse a primeira frase na introdução, na página 80-81. E, como conclusão, nessa passagem do livro de Romanos, do apóstolo Paulo, a passagem de Romanos 13:1-7 não pode ser usada para justificar passividade ou obediência absoluta perante uma autoridade que se torna perversa, não é? Na página 81. Portanto, isto é, os dois primeiros capítulos, o livro de Esther e o livro de Romanos, sobre obedecer às autoridades, são os dois primeiros capítulos que o autor Franklin Ferreira nos apresenta como exemplos de qual deve ser, de facto, o relacionamento do cristão com, portanto, com os poderes constituintes, não é? Nesse caso, com o Estado. E depois temos as questões conceptuais, quando nós passamos para o capítulo 2, onde vamos ver uma descrição muito interessante, e eu aqui vou mostrar apenas para os meus amigos verem. Portanto, muito interessante, devo dizer, aqui nessas concepções,
portanto, que começa aqui neste capítulo, questões conceptuais, portanto, eu vou mostrar mais para a frente, e vou aqui mostrar, neste capítulo, totalitarismo, o culto do Estado e a liberdade do Evangelho. Portanto, totalitarismo, o culto do Estado e a liberdade do Evangelho. E aqui vamos ver, pormenorizadamente, esquemas muito interessantes que o autor aqui faz para nós termos uma compreensão mais apurada, digamos assim, sobre essas questões conceptuais. E, então, temos o modelo, o estatismo. E isto convém todos nós estudarmos muito bem. Portanto, é o tópico político da esquerda. O controle de todas as esferas da vida do indivíduo. É isso é que é o estatismo. Tanto o público como o privado. E o autor nos faz a comparação entre os dois grandes totalitarismos. Por isso é que este capítulo tem como introdução o totalitarismo. Portanto, sobre o comunismo e o nazismo, dizendo que o primeiro é um socialismo de classe e internacional e que o segundo é um socialismo étnico, racial e de cariz nacionalista. Na página 92. O autor continua usando muito o livro Fascismo é da Esquerda, de Johan Goldberg, e o autor nos diz que a ideia de que socialismo a ideia de que nazismo e fascismo é de direita é um erro, é falso. Portanto, nazismo é de esquerda. Página 94, depois nós vamos ler. Na página 98 também vemos uma descrição da chamada estratégia das tesouras. Portanto, o que é que significa? Nós já temos ouvido falar disso, não é? Estratégia das tesouras. E aqui vamos ver, segundo as palavras de Franklin Ferreira, que nos explica que consiste em ter sempre no poder tanto a extrema-esquerda como a esquerda-centro. Centro-esquerda e extrema-esquerda sempre no poder. E tudo o que passar para lá, ou seja, mais para a direita, é visto como, ou é rotulado como perigoso para a sociedade. É uma estratégia. Esses dois poderes sempre à esquerda e nunca à direita. Isto é o que o autor nos fala sobre estratégia de esquerda. O autor fala em alguns livros, rapidamente, alguns livros muito interessantes. O Zero e o Infinito, de Arthur Koestler. A Revolução dos Bichos, George Orwell. 1984, George Orwell. Mente Cativa, Czesław Milosz, bem conhecido, não é? Arquipélago do Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, também bem conhecido. E Cartas à Olga, de Václav Havel, também. Portanto, 6 livros muito interessantes que o autor aqui faz a referência. Depois, na página 126 e 127, o autor nos define o que é a diferença entre a esquerda e a direita, muito bem descrito. Fala-nos também sobre a situação política do Brasil, com, portanto, a influência do positivismo nas tradições das Forças Armadas e do próprio Estado, portanto, a influência do positivismo de Augusto de Conte, o progressismo ideológico no Brasil, portanto, porque o autor é brasileiro, não é? Faz aqui uma descrição muito interessante sobre o Estado político no Brasil. E depois nos fala aqui de um assunto interessante. Os portugueses e os brasileiros continuam crendo mais no Estado do que na iniciativa privada. Portanto, aqui o autor nos faz essa descrição do porquê desta pergunta, não é? E falam-nos num conservadorismo dos costumes e não um conservadorismo político. Portanto, a diferença de um conservadorismo dos costumes, que de facto atua na esfera privada, mas depois na esfera pública este conservadorismo não existe na esfera política. Portanto, o autor aqui também na página 136 nos fala disso. Depois faz, no capítulo seguinte, faz uma defesa das posições de Karl Barth na Segunda Grande Guerra em relação ao poder nazi, não é? O totalitarismo nazi, em que a Igreja, segundo alguns críticos de esquerda, teria-se aliado com o poder de Hitler, e aqui o autor nos contrapõe isso, muito bem contraposto com as ideias de Karl Barth, que vai criticar as concepções do cristianismo positivo, ou seja, o cristianismo positivo, que é aquilo que na Segunda Guerra Mundial os alemães arranjaram, digamos assim, para tentar condicionar a Igreja, para tentar modificar, portanto, a ideologia da Igreja, mas Karl Barth aqui nos faz um contraponto muito interessante, nas palavras de Franklin Ferreira, na página 170,
contrapondo este cristianismo positivo como sendo contra o próprio cristianismo. Portanto, o cristianismo positivo contra a Igreja Evangélica. Karl Barth se opôs ao cristianismo positivo. Portanto, página 170, 171. Depois temos o cristão deve se opor a qualquer tipo de totalitarismo. Página 206, 207. E, portanto, depois o elogio sobre a forma republicana, a forma da república em si, que é aquilo que se mais aproxima, segundo este autor, agora aqui, Franklin Ferreira, que se mais aproxima, portanto, do modelo cristão. Aqui eu tenho alguma relutância com este autor, porque eu acho que a monarquia também é interessante dentro da história das ideias, ao longo da história, não é? E não só apenas a república. Depois temos a defesa dos valores da república e depois a ideologia vitimista da criminalização da esquerda, página 225. O banditismo como vítima da sociedade, página 227. A ideologia da inteligência, acabando o livro, na página 229. Então, vamos agora descortinar um pouco dentro do livro algumas passagens muito interessantes que nós podemos ver. E digo-vos já, este livro é importantíssimo. Eu vou repetir, este livro é importantíssimo. Contra a ideologia do Estado, é um livro importantíssimo. E vamos agora, desde já, à página 97 e vamos ler a seguinte passagem. Portanto, um dos objetivos de setores da esquerda é obliterar toda a direita do espectro político partidário e ideológico. Para tanto, é necessário silenciar primeiro os intelectuais desengajados, depois os identificados com o conservadorismo e a direita. Essa ação cria um vazio de ideias na guerra cultural, exterminando a presença significativa dos defensores do outro lado. O lugar que ocupava na academia deve ser tomado por formuladores ideologicamente orientados pela esquerda, com a função de formar os formadores de opinião, sobretudo jornalistas, escritores, religiosos e educadores. Todos os adversários devem ser rotulados de direitistas, reacionários, fascistas, elitistas, opressores, tudo aquilo que nós sabemos que a esquerda gosta de chamar. Está aqui, eu até sublinhei a feltro fluorescente, para os meus amigos verem a importância de nós procurarmos, portanto, estas obras e estes autores. Portanto, o espaço público completamente dominado pela esquerda. E eu não paro de falar disto. E a passagem continua, não é? Porque ainda tem na página a seguir. Portanto, como eu disse, todos os adversários devem ser rotulados de direitistas, reacionários, fascistas, opressores, etc. Agir desta forma cria um antagonismo que impede que a sociedade os ouça. É exatamente isto que hoje acontece. Quando nós temos um partido conservador que vai à televisão, pumba, cai logo tudo em cima deles, eles não podem falar. Feito isto, o espectro político fica restrito à extrema-esquerda e à esquerda e ao centro-esquerda. Portanto, que é a tal estratégia das tesouras. E o centro torna-se extrema-direita. Deste modo, as posições de esquerda podem ser percebidas como de centro ou moderadas, que é a tal coisa que eu estou a dizer, que a extrema-esquerda obriga o centro a ir cada vez mais à esquerda com medo de ser rotulada. Todo o sistema partidário passa a ser composto de linhas auxiliares do projeto de tomada de poder e permanência nele por parte da esquerda. É na estratégia da tesoura, vou repetir, é na estratégia da tesoura, no aparente combate entre a direita e a extrema-esquerda que se dá o golpe revolucionário na sociedade civil. Meus amigos, a esquerda há 50 anos que estuda bem, muito bem, como é que há de fazer para ter o poder. Enquanto que a direita conservadora, não. Principalmente aqui em Portugal. Andam todos a dormir. Todos. Depois, na página 99, que é a página seguinte, vemos, portanto, uma passagem muito interessante em que Franklin Ferreira escreve: os líderes do Partido Nacional Socialista Alemão, não é, da Segunda Guerra Mundial, viam-se como legítimos socialistas. Eu vou repetir: legítimos socialistas
desprezando a aristocracia, o livre mercado e o capitalismo. Meus amigos, quando alguém na televisão chama um partido, não vou aqui dizer nomes, de ser fascista ou de extrema-direita, e esse partido defende o liberalismo, o livre comércio e o capitalismo, é a maior loucura que eu já alguma vez vi. É mesmo para enganar as pessoas. É a mesma coisa que chamar um judeu de nazi, não é? Não faz sentido, não é? Isto não faz sentido. Portanto, continuando, viam-se como legítimos socialistas, desprezando a aristocracia, o livre mercado e o capitalismo e a democracia liberal, abolindo a liberdade da imprensa, praticando a censura e apregoando uma teoria política como suposta fundamentação científica. A sociedade alemã foi organizada pelos nazis sobre o efeito coercitivo da camaradagem, que é uma palavra muito bem conhecida nos meios da esquerda. E eles chamavam-se assim lá na Alemanha. Como forma de grupamento social em que pensar, sentir e agir em categorias de condição da vida individual e de responsabilidade pessoal estavam dissociados do ditame de uma moral que somente permitia o que estava ao serviço da sociedade e do coletivismo. Mais uma vez, uma prova do que o comunismo e nazismo são derivados do socialismo. E eu não me canso de dizer isto aqui neste canal. Portanto, continuando, vamos agora mudar um pouco do assunto. Há aqui uma passagem na página 104, muito interessante, que o autor nos relembra o famoso Holodomor, que eu vou explicar o que é. Portanto, página 104, na construção do socialismo em 1932-1933, de 6 a 7 milhões de camponeses na Ucrânia, do norte do Cáucaso e do Cazaquistão, morreram de fome por causa de um programa de industrialização forçada que implicou a coletivização da agricultura. O genocídio ucraniano é conhecido como Holodomor, matança pela fome. No Grande Expurgo de 1934 a 1938, cerca de 1 milhão de supostos opositores políticos foram assassinados pelo NKVD, não é, do Povo para Assuntos Internos da ex-União Soviética, aniquilando assim a velha guarda bolchevista. Em 1953, ano da morte de Stalin, havia quase 2,5 milhões de prisioneiros nos campos de concentração Gulag. Mais uma passagem que os meus amigos aqui podem ver, que eu até mais uma vez sublinhei, muito interessante sobre o Holodomor. Rapidamente, outra coisa muito interessante sobre a questão da responsabilidade pessoal. Na página 119, o discurso religioso da esquerda é um gnosticismo, como afirmava Alain Besançon, um teórico francês muito interessante, que pode ser resumido da seguinte forma: o mal é visto exclusivamente no outro, eliminando do ser humano toda e qualquer capacidade de se reconhecer pecador e responsável pelo mal. Lá está. Na esquerda, o mal nunca é pessoal, é sempre dos outros. Dentro desta mentalidade, o mal só é discernível se vier de simpatizantes da direita, do conservadorismo e de tudo o que é, portanto, que vem, portanto, tanto do capitalismo como do liberalismo. Enfim, nós já conhecemos perfeitamente qual é o discurso, não é? E aqui na página 129 também, muito interessante, o facto é que os ditadores mais cruéis da história do século XX foram esquerdistas. Lenin, Stalin, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tivemos o nazismo também, não é? Depois temos Pol Pot, Mao Tse-tung, Chimaine, etc. Todos os grandes ditadores foram todos ditadores de esquerda. Aqui uma passagem muito interessante também na página 137, que nos diz que o brasileiro médio continua a crer mais no Estado do que na iniciativa privada. É aquela situação que eu falei ainda há bocado, sobre, portanto, o tal conservadorismo privado e não público, não é? Os valores não atuam na esfera pública. Depois, muito interessante também na página 206, ora, isto já está quase no fim, não é? Na página 206 temos, portanto, uma passagem muito interessante sobre
que todo cristão deve se opor a qualquer tipo de totalitarismo, e aqui vemos, os cristãos devem se opor a todo o sistema político totalitário, mais do que um direito, isso é um dever. E depois temos montes de passagens bíblicas, Êxodo 1, 17, 21, Daniel 3, 18, 6, 10, Esdra 1, 4, 16, Mateus 2, 8, Atos 4, 18, 5, 29. A fé cristã honra as autoridades, embora negue ao Estado. Portanto, a fé cristã honra as autoridades, embora negue ao próprio Estado o direito de intervir em matérias de culto, doutrina e ética. O respeito à autoridade é necessário, mas jamais às custas das liberdades de consciência, pois somente Deus é o único Senhor. Nesse sentido, no momento em que os magistrados vão além dos limites da sua autoridade, tornam-se semelhantes a ladrões, usurpadores e violadores. Já que a autoridade não é intrínseca ao governante, mas delegada por Deus, os cristãos devem resistir pelos meios corretos, legítimos, a quem exerce autoridade política contra as suas próprias liberdades. Portanto, aqui uma passagem muito interessante. Em outras palavras, se o governo civil proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, os cristãos não devem submeter-se e assim alguma forma de desobediência civil se torna inevitável. Rapidamente, aqui outra passagem do livro, a ideologia da vitimização, portanto, página 225, que nos diz o seguinte: historicamente faz parte da essência de partidos de esquerda, esquerdistas, associarem a ideologia ao crime. O traficante é vítima do capitalismo, o menor assassino é vítima da sociedade, o assaltante é vítima. Portanto, para a esquerda, portanto, os bandidos são vítimas, não é? Então, aqui podemos ver, a culpa parece ser sempre da vítima ou do Estado. O bandido se tornou o herói em nossa cultura e a polícia é vista apenas como um aparelho opressor do Estado. Numa reedição do antigo conflito de classes, quem trabalha, estuda e leva uma vida honesta é visto por ideólogos e partidários de esquerda como alguém que deve ser punido pelos criminosos e pela indiferença estatal. Ou seja, para esses, o bom é o bandido e, ao depender do dinheiro público fornecido generosamente pelo Estado. Portanto, lá está um livro muito importante, muito importante. Depois, para o fim, acabando a última passagem, nesta questão de menor infrator, vemos também a ingerência de uma inteligência a serviço do Estado, aparelhado pelo partido e sua ideologia, a fim de dilapidar insistentemente e sistematicamente a autoridade da família, das instituições tradicionais e a responsabilidade pessoal do indivíduo. No fim, tudo isso constitui uma situação de desordem legal e moral que coloca todos os cidadãos como reféns, seja dos bandidos, seja do próprio Estado, contra a idolatria do Estado. Meus amigos, este livro, Franklin Ferreira, nem sequer é uma recomendação, é um dever de todos nós, todos aqueles que são conservadores, todos os que defendem uma direita, pode ser uma direita securitária, pode ser uma direita conservadora, que eu não gosto da palavra radical, já aqui uma vez eu disse, quando fiz, portanto, a apresentação do livro sobre o Partido Chega e sobre o caso do Chega, não é? O livro do Ricardo Marchi, portanto, eu não gosto muito dessa palavra de, portanto, direita radical. Prefiro direita conservadora, uma direita com princípios e valores, uma direita que preza pela responsabilidade individual, uma direita que de facto preza pela justiça, pelos valores, pelos costumes, pelas tradições, e é isso que faz muita falta, cada vez mais falta numa sociedade que foi completamente arrebatada por essa esquerda. E vou acabar assim o vídeo, mais uma vez, com esta grande frase do livro. É o Estado que está ao serviço do homem e não é o homem que está ao serviço do Estado. O Estado existe para ajudar as pessoas e não é as pessoas que devem ser escravas do Estado. Porque foi sempre isso que a esquerda fez. Sempre monopolizou o Estado, e isto foi muito bem visto com Stalin na ex-União Soviética, não é? E há muitos outros países de esquerda que fazem isso. E este autor, Franklin Ferreira, nos adverte no seu livro, principalmente dirigido para cristãos também, todos podem ler, mas ele é dirigido para cristãos, tanto evangélicos como católicos, atenção, podem-no ler, é uma recomendação contra a idolatria do Estado,
O papel do cristão na política, Franklin Ferreira. Eu deixo aqui esta recomendação, é um dever ter este livro em casa. Espero que tenham gostado mais deste vídeo, tenha sido útil e até uma próxima. Um abraço para todos.